Muito bem, sejam bem-vindos para estudar língua portuguesa, matéria querida e adorada, idolatrada. A gente vai conversar um pouquinho sobre questões de ortografia. Ortografia tem a ver com o emprego das letras, se a gente vai colocar um S, um Z, um CH, um X, um G, um J, e a gente vai aproveitar que o assunto é esse para inserir também uma discussão rápida sobre o uso do hífen, essa maravilha que a língua portuguesa oferece para a gente, hífen, todo mundo domina esse assunto, não é verdade? Hífen e também parônimos e homônimos. Eu vou explicar isso no desenvolvimento da aula. Então, são 3 tópicos, digamos assim, 3 áreas num pacote só, numa aula só. Emprego de letras, uso do hífen e identificação de parônimos e homônimos, homônimos e parônimos, a ordem que você preferir. Como isso cai na prova? Em relação ao emprego das letras, quando as bancas resolvem cobrar isso, são aquelas palavras com as quais não temos muito contato, não são as palavras mais manjadas. São palavras que não são totalmente desconhecidas, mas também não são aquelas que a gente usa o tempo todo. Ou palavras até conhecidas, mas com uma sonoridade que pode ser representada pelo C cedilha, por 2 S's. Então a gente fica na dúvida mesmo. Eu quero deixar muito claro que é comum, não é nenhuma aberração, é comum ter dúvidas na hora de escrever muitas palavras da língua portuguesa. Não se sinta diminuído, não se sinta menor do que as outras pessoas, o ignorante, o analfabeto, porque você fica com dúvida na hora de escrever algumas palavras. Isso faz parte do procedimento, ou isso acontece com quase todo mundo, e é evidente que eu estou falando de palavras que não são tão conhecidas. Por exemplo, você não vai ter dúvida na hora de escrever a palavra cidade. Ninguém pensa em escrever cidade com S, certo? Mas na hora de escrever uma palavra que tem o mesmo som e não é tão usada, tão conhecida, a dúvida é comum. Então faz parte, inclusive, professor também tem dúvida, intelectual tem dúvida, escritor tem dúvida, jornalista tem dúvida, todo mundo tem dúvida. E é óbvio que é muito melhor você consultar a grafia correta da palavra antes de escrevê-la. É melhor fazer isso do que arriscar e escrever errado. Evidentemente, na prova você não vai poder consultar. E aí entra uma parte importante. Quanto mais você visualizar as palavras, mais segurança você terá na hora de escrever essas palavras. O exemplo que eu acabei de dar, você não tem nenhuma dúvida, você não tem nenhum problema para escrever a palavra cidade, porque você já leu a palavra cidade várias vezes, desde pequeno, desde sempre. Então, na hora que você precisa escrever essa palavra, você não fica com dúvida. Porra, cidade é com C ou é com S? Não rola essa dúvida, porque você escreve e visualiza essa palavra com frequência. Você não tem dúvida na hora de escrever casamento, você não sabe se é com S ou com Z, não rola essa dúvida, porque é uma palavra comum. Agora, outras palavras, claro, que não são tão comuns, elas provocam essas dúvidas, e aí é óbvio que o contato visual com elas vai permitir a você absorver a grafia correta e, consequentemente, vai diminuir o risco na prova. Muito bem, vamos lá. Primeiro casinho vai aparecer na sua tela, primeira dúvida que pode ocorrer, ou o primeiro conteúdo explorado pelos examinadores é o emprego das letras E e I. Então, tome cuidado com o seguinte, candidato, olha só. Nos verbos terminados em EAR, você vai usar a letra E não a letra I. Principalmente, tome cuidado com isso, principalmente no pretérito perfeito. Por que no pretérito perfeito? Vem comigo para você entender a discussão. Olha só. Quando eu digo assim para você, ontem eu passeei pela serra. Note que a sonoridade, quando você ouve isso, quando a pessoa fala isso, ontem eu passeei pela serra, repare que tem uma sonoridade de I. Ó, eu passeei. Será que eu te chateei com aquele papo? Ó, chateei com você com aquela conversa, passeei, chateei. Isso pode induzir o candidato na hora da prova a acreditar que essas construções, que essas formas verbais contêm a letra I antes do fim, né? Até tem a letra I lá no final. Passeei, chateei, tem o I no final. Mas no meio ali do caminho, ou quase no fim, não. Então note bem, quando alguém fala eu passeei, se a banca oferecer algo diferente disto aqui, ó,
ela vai oferecer algo errado. Porque note bem, o verbo, o nome do verbo é esse, passear, certo? Quando você estuda verbos, você sabe que a vogal que antecede a letra R, quando você escreve o nome do verbo, a vogal que antecede a letra R diz se o verbo é da primeira, da segunda ou da terceira conjugação, correto? Então, quando você tem, por exemplo, AR, significa que este verbo é da primeira conjugação. Se você tiver ER, vender, temer, sofrer, perder, aí você tem o verbo da segunda conjugação. Se você tiver IR, partir, pedir, sorrir, você tem um verbo da terceira conjugação. Os verbos da primeira vão apresentar a vogal A e você vai eliminar exatamente a vogal e o R para extrair a raiz do verbo, radical. Você estudou essa decomposição na adolescência, na pré-adolescência. Então é um assunto que você estudou há muito tempo e talvez, para não dizer com certeza, talvez você não tenha se interessado muito por isso, né? Quantas pessoas você conhece que se interessam pela decomposição dos verbos? Assunto muito agradável, né? Vamos decompor os verbos em vogal temática, desinência, número pessoal, radical, enfim. Então é um assunto que você estudou há muito tempo e provavelmente depois que passou por isso na escola, nunca mais se interessou por estudá-lo, claro. É necessário entender então que eliminando a vogal e o R você tem o que a gramática chama de radical ou raiz, certo? Quando você conjuga qualquer verbo da língua portuguesa, terminado em EAR, no pretérito perfeito, você vai acrescentar ao radical isto aqui, ó, ei, na primeira pessoa do singular. Então, é o radical mais ei. Então, vamos lá. Passear, o radical vai até a letra E. Você pega esse radical e acrescenta ei. Por mais que na fala você diga passeei. Qual é o radical de chatear? Vamos lá, vamos fazer aqui um paralelo. Chatear, o que você elimina para extrair o radical? A vogal e o R, lá no final. Então, eliminei. O radical está aqui, ó. O que você vai acrescentar a isto? Você vai acrescentar ao radical ei. Então, você vai dizer eu chateei. Ou escrever, né? O que eu quero dizer é o seguinte, candidato. Você pode até na fala continuar dizendo chateei, passeei. Esse não é o problema, porque na oralidade, quando falamos, é muito comum certos, entre aspas, né, desvios, por conta de vários fenômenos que você, quando fizer uma faculdade de letras, quando se interessar pelo assunto, você vai entender alguns desses fenômenos. Não é o caso aqui agora de ficar discutindo isso, certo? Então, por exemplo, aqui no Rio, a gente fala muito chiando, né? O S, brincam, nos outros estados do país, né? Eles brincam com carioca. Carioca é rádio fora de estação, né? Estação. Então, eu dei assim, qual estação? Qual é a escola que você estuda? Está chiando esse S. E tem uma tendência a meter uma sonoridade como se fosse I. Muita gente crucificou a Carla Pérez quando ela num programa falou I de escola, né? Isso está na internet. Um participante falou letra I. Aí ela falou assim, I de escola. E aí virou meme, né? Viralizou o negócio. E muita gente crucificou a Carla Pérez por isso. Mas eu entendo perfeitamente, acho... Não estou dizendo que está certo, mas compreendo que é um fenômeno e acho que ninguém está livre, né? Porque quando a gente fala realmente, pouca gente fala escola, pouca gente fala escada. Pega a escada, a pessoa fala escada, vamos de escada. É muito comum, principalmente carioca, certo? Então, não há problema em você falar passeei e chateei, não é essa a discussão. O problema é você, na hora da prova, aceitar o examinador jogando um I indevido aqui. Um exemplo de prova, olha só. Isso aqui que eu vou escrever apareceu numa prova, certo? Numa prova, o examinador ofereceu isso aqui, ó. Ontem eu, olha aqui, hasteei a bandeira. Isso apareceu numa prova. Então você pode fazer o seguinte. Veja aí com a galera do seu trabalho, da sua faculdade, da sua família, enfim, pessoas com quem você se relaciona, veja com a galera, se a galera percebe que isto aqui está errado. Escreva exatamente como eu escrevi aqui no quadro. Ofereça para a galera com quem você convive este texto. Ontem eu achei a bandeira. Você vai perceber que poucas pessoas vão dizer que isto aqui está errado.
porque é assim que a gente conjuga o verbo hastear, quer dizer, é assim que a gente fala, não é? Olha só, hastear tem o que antes do R? Tem a vogal A. Então você vai eliminar exatamente isto para extrair o radical. O radical tem H-A-S-T-E. O que você acrescenta no pretérito perfeito ao radical? Lembra? Você acrescenta ei. Então, o correto é radical, ó, mais ei. Então, não é hasteei, é hasteei. Por mais que eu fale, mesmo lendo isso aqui, eu fale hasteei, na hora de escrever, não é a letra I, é a letra E. Então, essa pode ser, ou esse pode ser o desafio para você na prova. Não é que você não saiba escrever, não é que você seja um ignorante, um analfabeto, não é isso. Para a gente encerrar o primeiro bloco. É uma questão de aceitar, admitir uma grafia que corresponde à sonoridade quando falamos ou quando ouvimos. Não é nenhum absurdo a pessoa olhar para isto aqui e não perceber o erro. Não é nenhum absurdo. Aliás, é bem comum. O que compete a quem vai fazer uma prova é observar isso, treinar para não aceitar, para escapar dessa possibilidade na prova. O examinador ele não monta uma questão do nada, do absurdo. Ele monta ciente de que o que ele está oferecendo tem chances de ser admitido pelo aluno, pelo candidato, porque o objetivo é esse, é filtrar. Mais do que testar conhecimento é filtrar, né? Então, quando ele joga um hasteei, o examinador joga isso aqui, ele sabe que muita gente vai passar os olhos pelo texto, vai entender a mensagem, vai ler isto aqui, e isto remete a uma similaridade com a fala, e pouca gente entende, ou pouca gente estuda esses verbos, entendendo que ao radical acrescentamos ei e não i. É a diferença. O candidato bem treinado, o candidato aprovado, é aquele que observa as preferências das bancas, os assuntos mais explorados e entende toda essa engrenagem. Por que a banca oferece isso? Por que a banca trabalha esse conteúdo? Ah, o examinador acha que eu vou aceitar esse I, mas eu estou atento porque eu sei que não é I, é letra E, por mais que na oralidade tenha o som de I. É essa a diferença. Certo?